Bom dia, meus amores. Estamos de volta aqui na nossa telinha para mais uma aula de português. Hoje vamos mostrar para vocês, variedades linguísticas, a variedade da língua. Aula passada trabalhamos com literatura de cordel. Hoje, para essa aula, falando sobre variedades linguísticas, iremos trazer para vocês um poema. E vocês irão observar gradativamente no nosso livro. Então aqui eu tenho o poema de cordel, onde eu falo Brasil caboclo, né? Caboclo é a mesma, caboclo, eu quero dizer caboclo na nossa língua, não é isso? O que é Brasil caboclo? É um Brasil diferente do Brasil das capitais, é um Brasil brasileiro, sem mistura de estrangeiro, um Brasil nacional. E o Brasil que não veste uniforme de gazimira, camisa de peito duro, com botoadura de ouro, Brasil caboclo só veste, camisa grossa de lista, carça de brim da polista, gibão e chapéu de couro. Então aqui tem um poema de cordel para vocês. Vocês podem estar pesquisando o significado da palavra liforme e da palavra gazimira. E, gente, para vocês verem as várias variedades que tem a nossa língua. Então aqui, o Brasil é um país grande e diverso. Tem como língua oficial o português, que com toda a língua apresenta variações que chamamos de variedades linguísticas, que é as variações que existem na língua. As características dos falantes, onde nasceram e moram, idade, envolve profissão, escolaridade, entre outras, e o contexto de comunicação se exige uma língua mais formal ou informal, influencia o modo de falar e escrever a língua. Não é? A gente tem a nossa língua formal e a nossa língua informal. Há palavras e expressões que fazem parte da língua de determinados grupos. Elas são chamadas de gírias. A expressão dar no pé é uma gíria. Na linguagem informal, é comum o uso de gírias. Contudo, se estiverem fora do seu contexto de uso, as gírias podem ser inadequadas. Será que eu, quando estou conversando com o meu médico, conversando com o presidente, eu vou poder estar falando gírias? Lógico que não, não é? Então, a gíria ela faz parte da linguagem informal. Quando se tratar de uma linguagem formal, eu não vou poder usar a gíria. Depende do contexto. Vocês podem perguntar, é errado a questão da gíria? Não, dependendo do contexto onde vocês irão introduzi-la. Então, eu trouxe para vocês algum exemplo de alguma gíria. Vocês poderiam me falar algumas gírias que vocês conhecem? Eu creio que aqui na sala de aula muitos sabem de gíria, né? Portanto, tia só trouxe alguns exemplos, onde podemos observar bater um sarro, né? Quer dizer que a gente vai comer alguma coisa. Pô, meu, dali boy, meu irmão, diz aí mala, dar no pé. Isso tudo é gíria. Outra questão que também iremos trabalhar é o poema visual. O que é o poema visual? É um tipo de poesia que tira certas distinções entre gêneros, como poesia, teatro, música, dança e também pintura. Poesia visual é uma forma de expressão artística que envolve a arte, que se caracteriza quase sempre pela combinação de palavras e imagem. Olha um exemplo diferente aqui, né? No livro de vocês também vão observar alguns dos exemplos. Também vamos falar um pouco na aula de português sobre
poema, ciberpoema. Ciberpoema. O que quer dizer o poema ciberpoema? É um poema feito na internet, onde vocês gostam muito, né, de estar navegando e pintando seta aí na internet, né? E que sejamos para coisas boas, né? De proveito pra gente. Então é um poema feito na internet com efeito sonoro e também de animações que criam movimentos. Como vocês podem observar na página do livro de vocês de português 115, vocês vão ver. E quando colocado na internet, você vai ver o som do bule e o som de outros objetos. Ok, minha gente? Também dentro da nossa aula de hoje, a gente também vamos falar um pouco sobre lenda. Vamos falar um pouco sobre lenda. O que é lenda, né? As lendas sempre são contadas, tem muitas lendas indígenas que a gente já aprendeu lá atrás, né? Tem muita lenda, a lenda da mandioca, tem a lenda do lobisomem e outras lendas que a gente já conhece. Eu trouxe para vocês a lenda, mostrar para vocês aqui. A lenda está falando no livro de vocês, a lenda é sobre a mandioca, onde vocês vão gradativamente observar. Então, lenda é uma narrativa fantasiosa que procura explicar acontecimento ou fenômenos da natureza. As lendas têm origem de tradição oral, isto é, costumam ser contadas oralmente e passa de geração a geração. Se eu perguntar aqui, alguém de vocês conhece alguma lenda? Eu creio que muitos conhecem uma lenda. Entenderam, gente? Então, a nossa aula de português hoje é falando sobre a questão linguística, né? Tem muitas pessoas que falam vassoura. Será o que é vassoura? Mas trazido para a nossa língua de hoje é vassoura. Mas a gente tem que aproveitar essa questão linguística que já existe muito aqui no nosso Nordeste, né? Caba da peste, como eu falei para você, capital ao invés de capital, mas é a variedade linguística que se existe dentro da língua portuguesa. Então a gente vai realizar as nossas atividades do livro de português, creio que todos vão ter sucesso e Tia estará fazendo a correção junto com vocês de toda a atividade. E que vocês tenham uma boa aula, que tirem um bom proveito, certo? Beijo para todos, uma manhã maravilhosa. Tia ama vocês.